povos indígenas foram os primeiros habitantes de muitas terras no mundo. E ao longo dos séculos, em diferentes partes do planeta, conforme o chamado progresso se aproximava, eles foram sendo subjugados, tutelados e discriminados. Foram submetidos a políticas de assimilação, remoção forçada de suas terras de origem e, consequentemente, a violência física, que dizimou muitas etnias. No século XXI, o saldo desse histórico é uma realidade que exige ao menos a atenção da comunidade internacional. Hoje, os índios são apenas 5% da população mundial e são também 1/3 dos 900 milhões de miseráveis do mundo. Um relatório da ONU sobre a situação dos povos indígenas no mundo, divulgado em 2012, revelou o que já se imaginava. O acesso à saúde e à educação são precários e a expectativa de vida e as taxas de mortalidade infantil são superiores às do resto da sociedade. Na entrevista de hoje da série especial do Futuro sobre pobreza e desigualdades, vamos falar sobre a situação de pobreza dos índios no Brasil e entender o que há de comum entre os índios pobres no mundo. Eu converso com o líder indígena Almir Suruí, chefe do povo Pater Suruí de Rondônia. Almir, muito prazer. Obrigado por você estar aqui com a gente. Igualmente, obrigado. Esse relatório que eu citei agora da ONU, Certo. Situação dos Povos Indígenas do Mundo, com dados de 2010, divulgado em 2012, ele apontou que 1/3 aí dos miseráveis do mundo são indígenas e só são 5% de índios no mundo, quer dizer, são taxas desproporcionais. A gente entende que em cada região do mundo onde há indígenas, os indígenas podem ser vítimas da pobreza, assim como o resto da população também é. Mas as taxas de pobreza são muito acentuadas entre os indígenas. Dá para dizer que há alguma coisa em comum, mesmo assim, entre os índios do mundo todo que estão em situação de pobreza? O que há de comum entre todos os índios do mundo? Bom, eu acredito que são culturas diferentes que têm, então esse é um comum que vários povos indígenas no mundo têm, né? A cultura que tem relação. Então, o que traz essa desigualdade dentro do desenvolvimento, eu acredito que o modelo que os povos indígenas têm sobre uso, né, do nosso planeta, do conhecimento, né, de que uma visão de capitalismo, né, e vai assim indo no processo de desenvolvimento. Eu acho que hoje, no cenário atual, falta então oportunidade a partir das políticas públicas para os povos indígenas que pode fazer um desenvolvimento para que tenha outra oportunidade que tem qualquer cidadão, né? Uhum. O Brasil é um dos países políticas públicas, você diz, voltadas para os povos indígenas, especificamente? Para as políticas, para os povos indígenas, também para questões sociais que tragam melhor qualidade de serviço, da saúde, educação, né? Uhum. E que os índios são vítimas, assim como o resto da população, você acha? Exatamente. Aí eu digo, isso que traz também que os povos indígenas aqui no Brasil, né, muitas delas têm 100 terras aqui indígenas, uhum, né? Então a terra é uma prioridade de qualquer um ser humano para viver com dignidade. Né? Isso que você chegou num ponto que eu quero tocar. Quer dizer, eu quero entender o que há de determinante, o que é determinante para que os índios, no Brasil especificamente, que é o seu caso, uhum, sejam vulneráveis à condição de pobreza. A pressão sobre as terras que originalmente são dos índios, das tribos, isso é um fator que você considera determinante para que os índios hoje estejam em condição de pobreza? Depende das regiões do Brasil também, né? Porque tem regiões do Brasil que totalmente sem terra, né? Porque você tem 10, 15, 20 hectares e dentro dela tem mais de 3, 4 mil indígenas, né? Para eles não é nada. E como que eles poderiam produzir para relação a isso? Agora, relação à região norte, que é a Amazônia, né, ainda tem muita terra para demarcar, né, falta de demarcação. Então, hoje, isso também traz esses problemas, porque como é que os povos indígenas podem produzir se não há essa políticas públicas que pode direcionar e apoiar a gestão? Né? Não adianta só demarcar, né, por exemplo,
os territórios, né, hoje eu acho que na Amazônia poderia ter uns 60% já demarcada, né, acredito eu, né, e não só basta demarcar, tem que levar a políticas públicas que pode ajudar a gestão dela também. Pois é, Né? você está falando de demarcação. Os dados do governo brasileiro são de que 95% das terras indígenas no Brasil já foram demarcadas. No Brasil todo. No Brasil todo. Na região amazônica está a maioria dessas terras. Isso, demarcar as terras simplesmente, é isso que você está me dizendo, não é o suficiente. Não é suficiente. É suficiente. O que precisa mais, então? Precisa definir apoio a como produzir, a como usar de forma sustentável a floresta, explorar de forma sustentável, políticas públicas específicas para os povos da floresta e para os indígenas? Com certeza. Tem que ter políticas públicas que pode como financiar projetos sustentáveis dentro de um território. Tem que ter uns critérios como é que pode valorizar a cultura, né? Não adianta você como realmente implementar o uso sustentável da biodiversidade como um todo, né? Não adianta você falar de proteção, ou preservação ou conservação da biodiversidade se você não pensa, em primeiro lugar, a vida do ser humano que está lá, né? Então, muita gente, por exemplo, falamos de proteção na Amazônia, né? Conservação do meio ambiente na Amazônia, né? Se você pensar isso, você não tem que pensar isoladamente só meio ambiente. Primeiro, você tem que pensar 25 milhões de pessoas, aí não é só indígena não, tá? Né? 26 milhões de pessoas que vivem na Amazônia, né? Porque em busca desse desenvolvimento, aí vem destruição, né? Aí vem esse conflito que você está falando, dos alguns setores dentro da questão indígena, dizer que muita terra para pouco índio, os índios não produzem. Eu acho que para os índios produzir, falta ainda muito melhorar a questão políticas públicas para a gestão do território indígena. Isso a gente tentamos fazer isso, muitos povos indígenas na Amazônia querem fazer gestão do seu território, mas isso não só depende deles, né? Até porque terra indígena hoje, como diz a Constituição Federal, é o patrimônio da União, né? A gente não pode fazer outros projetos sem consultar o governo, né? Porque o governo tem que dar parecer porque é o patrimônio deles. Apenas os povos indígenas são do usufruto, né? E também, ao mesmo tempo, esse é o mesmo que a gente tem que consultar, construir grandes hidrelétricas, grandes megas projetos que traz impacto social, impacto ambiental para lá, sem consultar, sem ver a necessidade realmente como é que pode ser respeitada aquela população. Aí eu não estou falando só dos povos indígenas não, tá? Eu estou falando da população geral na Amazônia, né? Porque independente se ou não, né, ali eu acho que tem que pensar a vida dessa população como um todo, né? Você falou das grandes obras, das hidrelétricas, é uma enorme polêmica no Brasil, a construção das hidrelétricas na Amazônia. Como é que os indígenas, especificamente o Suruí, entendem o impacto dessas obras na qualidade de vida dos índios e nos indicadores sociais dos índios, na pobreza, na condição de pobreza? Porque para nós, né, mesmo que nunca teve um grande hidrelétrica perto do nosso território, mas já tem em Rondônia, né, já teve em Rondônia, então, primeiro, acredito que se fazer uma hidrelétrica, né, traz impacto ambiental, porque com certeza pode levar uma extinção a alguma espécie de animais que pode ter grande potencial, né, para a valorização da biodiversidade, né? Então, se nós temos relação grande, aí eu estou falando povos indígenas, tem relação grande com o saber e conhecimento da floresta, com certeza faltará para a gente. E hoje nós defendemos que é necessário fazer levantar, através de pesquisa, a potencialidade que a Amazônia pode oferecer para todo mundo, para nós brasileiros, para o mundo. Então, eu acredito que desenvolvimento na Amazônia tem que ser bem planejado. Uma coisa sempre a gente fala que
Para construir grandes hidrelétricas na Amazônia, por exemplo, né, é necessário ver a necessidade do povo brasileiro, a necessidade do povo da região, né? Ou a gente está atendendo o interesse de algum setor que querem ter o lucro em cima das nossas potenciais, né, e que apenas traz um impacto social negativo e ambiental para nós. A partir da Constituição de 88, os índios no Brasil eles deixaram de ser tutelados pelo Estado e passaram a ser considerados cidadãos como todos os outros. E eu queria que você me dissesse o seguinte, só que de fato o que a gente vê é que a cidadania não chegou como chega a outros brasileiros. Você mesmo está me relatando as dificuldades de fazer o uso sustentável da terra, de ter apoio técnico, de ter políticas públicas específicas para os índios. A gente vê os indicadores sociais dos povos indígenas são todos inferiores ao do resto da sociedade. Por que você acha que isso ainda não aconteceu no Brasil? A população, em geral, no Brasil, tem ideia de quem são os índios hoje no Brasil? Ou consideram os índios ainda os selvagens de antigamente, como se achava que os índios eram antigamente? Esse pensamento ele ainda é forte, você acha, na cultura brasileira? Ou é porque o Estado brasileiro não tem conseguido atender as demandas dos indígenas que são específicas, que o Estado não consegue atender? Eu acho que mantém as duas coisas, né? O Estado não conseguiu levar essas políticas que atende ou e não facilita o melhoramento da necessidade dos povos indígenas, que é o direito dos povos indígenas a lá, né? E, ao mesmo tempo, a maior parte da população brasileira tem esse preconceito com os indígenas, né? Então, portanto, talvez por desconhecimento, e hoje eu acho que para avançar, para melhorar essa questão, temos que o próprio governo, junto com povos indígenas, ter que inserir essa história dos povos indígenas, mostrar quem realmente, como que vivem povos indígenas hoje, dentro da questão dentro das escolas, né, faculdades, né, porque hoje a gente convive com alguns preconceitos, mesmo que a gente está ali tentando trabalhar com as políticas mais global, né, mesmo assim aqui no Brasil ainda tem tipo essas, ainda tem imagem do índio. Sim, né? Então isso tudo atrapalha em todas as relações, né? Tá, ok. Almir, muito obrigada por essa conversa. Obrigada pela sua presença aqui no Futura. Obrigado. Bom, para você que acompanhou essa nossa conversa, obrigada pela companhia. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.